Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Um malfeitor, de Silvia Reis. O morro poderia ser descrito como algo inspirado na Biblioteca de Babel de Borges. Um universo composto de um número talvez infinito de galerias, com muitas escadas espiraladas, de degraus desuniformes que se elevam a um topo desconhecido, possivelmente existente no mundo das ideias. Da magia à religião, da religião à ciência, foram criados infinitos corredores circulares, estreitos, sem portas laterais e cuja altura mal excede ao de uma pessoa normal, de modo que os grandes devem andar curvados, mas também os pequenos devem mover-se somente dentro do espaço delimitado, sem cometer deslizes. As estantes dessa biblioteca, porém, não contêm nenhum livro escrito pelos grandes sábios da humanidade. Os habitantes do morro costumam inferir dessas estantes que seus livros existem em algum lugar secreto, muito longe de seu alcance. Tudo o que precisam saber é dito pelos letrados das instituições instaladas em cada esquina dos seus corredores. Por uma razão inexplicável, somente esses letrados tinham acesso e sabiam interpretar a lei escrita num livro ou noutro, que revela a verdade dos seres que habitam o topo das ideias. Tudo o que se sabe sobre esses seres privilegiados pela sabedoria e elevados ao topo pelo avanço civilizatório da humanidade é que eles têm o poder de dizer a justiça, o que é natural, pois tem sido assim por séculos e séculos. Conhecedores do bem e do mal, os habitantes do topo se encarregaram de separá-los de forma a designar o bem para as mitologias do mundo das ideias e ocultar o mal nos pergaminhos do Antigo Egito e suas maldições misteriosas, nos artefatos africanos com seus significados maléficos, nos rituais macabros das civilizações pré-colombianas das Américas, nos livros diabólicos de mitologias longínquas e imprestáveis ao ser humano. Assim, o bem continua nas ideias que moldam as mentes indistintas dos moradores do morro, com suas igrejas reproduzindo as verdades dos seres do topo que estabelece, como princípio ilícito, a busca da sobrevivência da dignidade humana e o direito de ser apenas humano na biblioteca fantasmagórica do mundo do mal. Entre os habitantes do morro, vivia um homem daqueles que, como tantos outros, não sofreram um golpe da sorte. Supostamente também não tinha soluções extraordinárias para questões do mal que ninguém tem coragem de enfrentar, mas apenas conhecia as respostas triviais que enviam a gente resignada para o labirinto das ideias quiméricas do mundo do bem. No seu silêncio era todo humildade, desde que a criminalização do orgulho se prontificou a legalizar a banalização da dignidade da pessoa. Parecia adoecido pelo fantasma do fracasso
e era apreciado por seus vizinhos como um desertor da esperança. Tinha uma vida misteriosa além das aparências. Morava só desde a morte de sua mulher e não se sabia muito bem o que ele fazia para se manter. Não falava com ninguém além de um mero cumprimento quando raramente saía às ruas. Somente o dono da loja de produtos para animais ia regularmente bater à sua porta para voltar com alguns pacotes plásticos diretamente para os fundos de sua loja. Não tardou para que os fiscais da lei o assediassem e, com o pretexto de defender a saúde dos animais, e obrigasse o dono da loja a denunciar seus fornecedores, cujas atividades não estavam declaradas. Havia mesmo inúmeros potes de vidro com rótulos improvisados, sem patentes e sem carimbo de autorização do órgão oficial responsável pela circulação de mercadorias. Mas os fiscais tiveram a bondade de informar ao dono da loja que ele deveria procurar um advogado para defendê-lo das acusações de fraude de produtos alimentícios. Sob a notória influência das verdades aprendidas dos homens que habitam o mundo das ideias, e hábil ornador de seus mistérios, o advogado tinha convicção de que era um dos homens que havia recebido um golpe da sorte. Sua voz soava com a prepotência natural dos homens ansiosos por mostrar seus conhecimentos aos que ignoram não só a lei do mundo, mas também a lei da vida. Olhou meticulosamente para o homem à sua frente, acusado de comercializar alimentos que poderiam colocar em risco a saúde dos animais, e informou que lhe faziam acusações graves. Diante disso, era necessária toda a franqueza do acusado para que lhe fosse preparada a melhor defesa. No entanto, essa franqueza não deveria ultrapassar os limites do decoro. Que o acusado não fizesse nenhuma objeção ou sugestão sobre os procedimentos legais inerentes à condução do seu processo. O advogado então lembrou o caso do homem que mandou uma religiosa ir às instituições bancárias pedir contribuições para uma campanha contra a pobreza crescente no morro. Denunciado, o homem foi acusado de desacato à autoridade religiosa e condenado a cumprir pena de prisão. A população do morro aclamou a punição por seus fins generosos. O castigo ao infrator teve o objetivo de proteger os outros de seu discurso ofensivo. A proibição de mandar religiosos entrarem em acordo com banqueiros a respeito da distribuição da renda tão desigual no morro foi transformada em lei e teve pena redobrada para os transgressores quando acrescentado o termo hediondo ao crime. Perplexo, o dono da loja compreendeu passivamente que um ato não tem valor em si. Todos os atos são julgados moralmente por alguém que, por afortunado acidente, foi golpeado pela sorte, promovendo-se acima da humanidade vulgar dos outros. Decidiu então revelar a identidade de seu maior fornecedor de comida para cães e gatos. O homem misterioso do casebre isolado do morro fornecia-lhe a ração a granel, e ele apenas as dividia em potes em que colocava selos de identificação. Os fiscais haviam detalhado no relatório do inquérito que não havia diferença entre a ração do cão e do gato. Era tudo uma mistura de carne, ervas aromáticas e raspas de limão seco. Mas foram encontrados pelo de rato nos alimentos acima dos níveis permitidos pela instituição fiscalizadora para certos alimentos, como a farinha de trigo. O escândalo foi divulgado pela imprensa, tornando-se motivo de comentário em todas as galerias do morro. Os homens da lei foram então obrigados a fazer uma inspeção na casa do homem misterioso. A casa, construída pelo próprio dono, tinha um cheiro peculiar oscilante.
Ora se sentia o regalo de estar num bom restaurante, ora a repugnância de cheirar uma saída de esgoto. Os policiais ficaram surpresos ao encontrar dentro de um casebre tão pobre, embora muito espaçoso, uma quantidade enorme de livros. Todos exemplares que teriam sido queimados pelos bombeiros que fiscalizavam as casas em busca de papéis de toda sorte, se tivesse havido uma denúncia dos vizinhos. Também encontraram lápis e canetas, provavelmente fruto de roubo, já que eram materiais fornecidos somente às instituições das esquinas para uso interno. Inclusive as escolas preocupadas com a formação do indivíduo e sua utilidade e produtividade para a sociedade. Mas o que realmente repugnou os policiais foi a descoberta da enorme quantidade de ratos que habitava o porão da casa, que souberam mais tarde fora projetado exclusivamente para aquele fim. A ordem de busca fora cumprida, mas a apreensão seria apenas dos livros, canetas e lápis, decidiram os policiais. O homem misterioso foi levado a interrogatório para dar explicações de sua conduta criminosa. Ele se chamava Francisco Mariano. Era filho de um médico veterinário e uma juíza do trabalho, ambos já falecidos. Não tinha filhos e nenhum parente próximo. Tinha formação em direito, mas fracassara como profissional depois de se cansar de percorrer os corredores sufocantes das galerias do morro de um lado a outro e voltar sempre ao mesmo lugar. Finalmente havia concluído que a advocacia é um exercício cotidiano de humilhação. Então, resolveu que para sobreviver não podia perseguir os ideais dos habitantes do mundo das ideias, pois que apenas apontar um ideal não conduz a gente à paz, mas a viver em guerra contra o real. Não estimula o contentamento, mas a ambição desmesurada pela grandeza. O homem que coloca suas qualidades viris, tais como força e a coragem à frente de seus sentimentos, não pode conviver com a compaixão, porque o mundo da ideia do bem o predestina a ser mais forte, mais competitivo e mais útil à sociedade e, portanto, mais digno de viver do que seu semelhante. Por isso também não podia depender da boa vontade dos habitantes do morro, que disputavam as migalhas destinadas a eles pelos homens da lei. Revelou então que a comida dos cães e gatos era feita de carne de rato e que assim trabalhava realmente para uma economia sustentável, pelo menos para ele. Embora desafiasse as leis da saúde para os cuidados com a alimentação dos animais, seria relevante se a comida se destinasse somente aos gatos, mas obrigar um cão a comer rato era intolerável. Francisco Mariano era um malfeitor e sua condenação à pena de prisão era inquestionável. Ao receber a sentença, o homem não mais misterioso demonstrou uma única preocupação. Sua casa seria tomada pelos ratos se não fossem exterminados, já que, como ele próprio, não tinham mais serventia para a sociedade. O caso dividiu a opinião pública. Alguns, despertados para o arbítrio dos golpeados pela sorte, que usavam a lei para fazer suas vontades, começaram a se manifestar contra a prisão de Francisco Mariano, que nunca dissera uma palavra ofensiva a nenhuma autoridade. Preocupados com a desordem pública, os homens da lei se reuniram para decidir como tratariam o caso. O jurista que presidia a reunião, mais seguro da opinião pública dominada, alegou que aquela gente não sabia o que queria. Aliás, não sabia nada. Desconhecia as leis, não respeitava as instituições e, no fundo, não seguia os preceitos religiosos. Precisavam de leis mais severas para discipliná-la.
Francisco, que ouvia a discussão, foi chamado a dar sua opinião como advogado, já que, à força do convívio, estava mais familiarizado com o comportamento daquela gente que não sabia o que estava fazendo. Francisco Mariano se levantou da cadeira dos réus e com muita simplicidade se pronunciou. Nenhum homem da lei, nenhum sacerdote e nem o mais sábio dos homens nesta vida sabe tanto de nós quanto nós mesmos. Agora sim, tanto os homens da lei como os sacerdotes e até os invisíveis sábios que habitavam o topo poderiam justificar a prisão de Francisco Mariano por desacato ao tribunal dos golpeados pela sorte.